eu vou falar pra vocês, eu gosto do frio, mas hoje a parada aqui tá cortante, meus amigos. Olha esse cenário que macabro. É só o breu e neve. Salve, tropa! E aí, tudo na paz com vocês, meu povo? Seguinte, no vídeo de hoje, como havíamos falado no vídeo anterior, nós iremos fazer o teste do plugin Dehancer Pro para colorir as nossas imagens. Eu já quero adiantar que ele não é só para vídeo, ele também edita foto. E existe um aplicativo do Dehancer para o celular onde você consegue editar foto e vídeo. Para galera que gosta de manter uma identidade visual, tanto no seu Instagram como no seu canal do YouTube, nos stories, no feed, acho que pode ser uma boa alternativa. Então hoje eu vim aqui para esse lugar meio The Walking Dead, olha, breu que tá isso aqui. Para a gente fazer algumas captações, vamos usar 3 fontes de captação, a Sony ZV-1, o meu iPhone 15 Pro Max e o DJI Air 2S. Nos 3 nós vamos filmar em log e vamos utilizar o Dehancer para colorir essas imagens do zero. Então vocês vão acompanhar aí todo esse processo desde a captação. A gente vai procurar alguns cenários aqui para fazer algumas cenas bem cinemáticas e vamos colorir juntos dentro do DaVinci Resolve, beleza? Então acompanha o vídeo aí, já deixa o seu like, porque tem pouca gente daqui da América do Sul falando do Dehancer Pro. Ele é muito mais conhecido na gringa, tá? Na Europa, nos Estados Unidos, a galera fala bastante, mas aqui no Brasil eu não achei nenhum conteúdo específico sobre esse plugin. Já adiantando, é um plugin que você consegue instalar dentro do DaVinci Resolve, dentro do Premiere, dentro do Lightroom e dentro de alguns outros aplicativos de edição de foto e vídeo, que eu não vou lembrar aqui, mas eu vou deixar a página do Dehancer na descrição desse vídeo para vocês entrarem lá e tirarem todas as suas dúvidas. Eu já venho utilizando ele há algum tempo e acredito que eu tenha assim uma opinião concreta, mas eu vou mostrar nesse vídeo o processo de edição para que vocês também tenham a opinião de vocês e defina se ele realmente vale ou não a pena o investimento, fechou? Então vamos rodar um pouco esse cenário aqui em busca de ângulos, de momentos e de cenas para o nosso Cinematic. Então já fazendo uma análise do perímetro, bem aqui ó, no comecinho, que não dá para ver nada nesse breu, tem uma basezinha assim que dá para pegar de frente essas árvores aqui ó. Ela tá cheia de curvo e eu acho que a qualquer momento eles vão sair voando por aí. E aí dá para pegar uma cena top desse momento. Então vamos se posicionar lá, eu já vou pensar em algumas ideias de captação e acho que é até legal falar isso aqui para vocês. Eu vou utilizar uma técnica de captação para iniciantes. Você que está chegando no audiovisual agora vai conhecer a técnica do 1-1-2. Não fez sentido, né? Porque eu fiz 1, 2, 3. 1, 1, 2. Seria o quê? Uma cena wide, grande, ambientando o nosso assunto. Uma cena medium shot, né? Que a gente fala, que vai ser dando um pouco mais de ênfase no que a gente quer mostrar. E 2 cenas close-up, que seriam cenas bem fechadas de detalhe. A gente pode utilizar essa técnica para variar e ter, assim, informações o suficiente sobre o que a gente quer passar no nosso vídeo. Voltando à nossa linha de raciocínio, a gente vai tentar fazer alguma cena chegando ali na ponta da ponte. Aí como close-up eu acho que eu vou pegar detalhe dos patos que estão aqui ó, no laguinho e muito provavelmente alguma cena fechada minha ali. Então vamos fazer uma cena mais aberta, ambientando, né, o nosso cenário. Cena medium nos patos e cenas close-up em mim ali em cima da ponte. A gente ia fazer a cena lá naquela parte ali, porém estava cheio de patos, né? E na hora que eu tentei subir o drone, os patos se assustaram. Então eu trouxe o drone mais para cá, ver se dá para visualizar aqui. Eu coloquei o drone para me seguir, ele vai me acompanhar durante uma caminhada aqui nessa parte com as árvores ao fundo. Então a gente vai utilizar essa cena como a cena wide, que é a cena mostrando o nosso ambiente. Então vamos começar agora a nossa primeira captação. Esse breu vai ficar muito difícil de fazer mais captações com drone, mas eu preciso
achar mais alguma alternativa pra gente não ter uma cena só, que é eu correndo e eu tô distante, pra gente testar o Dehancer. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos pegar o meu iPhone e vamos pro banquinho ali ao fundo, que eu não sei se nem se dá pra ver, e vamos fazer a mesma ideia de captação. 2, uma cena grande, uma cena média, vamos dizer assim, e 2 cenas fechadinhas para a gente continuar contando a nossa história e seguindo a nossa base de captação. A neblina chegou e chegou forte. Feitas com a câmera, com o iPhone e também com o DJI Air 2S para a gente fazer o color utilizando o Dehancer. Nas cenas da câmera, eu vou utilizar o método que normalmente eu já utilizava antes do plugin. E nas cenas do iPhone e do DJI, eu vou usar um método mais direto, que é utilizando as ferramentas somente dentro do Dehancer para poder fazer a parte de colorização da nossa imagem. Tem aqui a primeira cena que eu gravei recentemente como um escopo para o meu sogro utilizar de ideia para me gravar, né? Ele tem sido meu videomaker durante essa viagem. Vou até mostrar aqui para vocês. Eu sempre gravo uma cena para mostrar para ele o ângulo que eu estou querendo produzir para que ele faça a mesma cena reproduzindo na hora de me gravar. Então o que normalmente eu faço? Eu crio 6 nós, né? Eu vou nomear eles aqui para a gente ter uma base. Então aqui vai ser Color Space Transform, aqui vai ser os Highlights, aqui a gente tem o Color. Esse aqui a gente vai colocar como destaque, se tiver alguma parte da cena que a gente vai querer utilizar para destacar ou para fazer um balanço. Aqui a gente vai utilizar como Detail e por último o 709, que vai ser a conversão de saída, e logo após ele o Dehancer. Então vamos começar pelo Color Space Transform, que é algo muito comum para quem utiliza o DaVinci Resolve. Vamos colocar ele aqui e aqui. No primeiro Color Space Transform a gente vai buscar as informações gravadas, né? Foi o Sony S-Gamut em S-Log3. Aqui a gente vai trazer a gama de cores para o DaVinci Wide Gamut, para ter um pouco mais de flexibilidade dentro das cores que a gente vai utilizar. E aqui no Rec 709 a gente veio para o DaVinci Wide Gamut, para Rec 709, que vai ser a conversão de saída. Aqui a gente já tem uma base de cores do que foi gravado, do que a câmera captou. Eu não fiz nenhum tratamento, apenas puxei as informações do que foi gravado ali na hora. Então a gente vai começar a fazer esses ajustes pequenos para depois partir para o plugin de Dehancer. Então vamos em Highlights para ver o que a gente precisa mexer aqui. Eu quero puxar um pouquinho os contrastes mais para baixo para trazer um pouco mais de informações nas áreas escuras. Então eu vou dar uma espalhada aqui na minha imagem, vocês podem ver aqui pelo waveform que ele está se espalhando, né? Eu vou dar um Ctrl Z, ele estava mais concentrado aqui na região central, então eu venho puxando ele um pouquinho mais para baixo para trazer mais informações. Vou vir em Color Wheels, trazer um pouco mais de contraste, aprofundando um pouco mais e espalhando mais a iluminação da minha imagem. E acredito que por hora aqui é só. Em Color eu não vou mexer muita coisa, tá? Eu só vou dar uma aumentada aqui no Color Boost para fortalecer as cores da minha cena, porque eu acho que aqui já está num ponto ideal para a gente começar a brincar. Em questões de destaque, por enquanto eu não vou utilizar esse nó, eu vou deixar ele para depois do Dehancer. Em Detail eu gosto de trazer as informações aqui, ó, de nitidez para 47, aumentando, né, dando mais ênfase nas linhas, nos traços de nitidez da nossa imagem. E tem um pontinho assim que eu gosto muito de fazer em Log, que é diminuir o Mid Detail. Eu vou dar uma agressivada aqui para vocês entenderem o que ele faz. Ou ele embaça a nossa imagem, ou ele traz muita nitidez. Então, o que eu estou fazendo aqui quando eu coloco menos 20? Eu estou dando uma suavizada na pele. E aí lá em detalhes, que é onde eu mexi em Radius, eu vou afinar as linhas. Então eu meio que dei uma... Sabe o filtro Paris do Instagram? É basicamente isso. E aqui em Rec 709 a gente já fez configuração, então agora vamos partir para o Dehancer. Vocês viram que é um color assim muito prático, muito básico, direto e eficiente. Porque eu não precisei fazer muita coisa. Eu acho que o segredo está muito mais na captação do que na edição. Eu não sou esse cara que gosta de salvar na pós. Então a primeira coisa que a gente vai fazer no Dehancer é ir lá embaixo e desabilitar todas as ferramentas, porque ele já vem com uma configuração pronta. Então eu gosto de fazer isso
manualmente para não confundir e não se perder no que a gente vai aplicar em cima da nossa imagem. Em qualidade, no final, eu gosto de deixar em high, tá? Mas aqui vamos deixar em normal para a gente conseguir ter uma visualização melhor. Aqui em Source a gente vai deixar em Rec 709, que é o que a gente já fez na conversão do Color Space Transform. Então vamos aqui embaixo. Aqui nós temos algumas informações de exposição, se eu quiser aumentar o brilho ou diminuir da minha imagem, mas eu acredito que tudo já foi feito antes da gente chegar no plugin. Aqui a gente vai utilizar ele para dar um outro aspecto criativo para nossa imagem, porque se fosse para postar uma imagem normal, ela já está pronta. Então vamos vir aqui embaixo em filme, vamos habilitar essa ferramenta. Aqui a gente tem muitas opções de configurações de filmes, de preset de cores para a gente utilizar em cima da nossa imagem. Uma que eu gosto muito e eu utilizava quando eu tinha a minha Fuji é o Eterna. Eu gosto muito porque ele dá um aspecto mais acinzentado, traz um pouquinho mais de marrom para nossa imagem. Eu vou ativar o antes e o depois, dá esse aspecto mais vintage, vamos dizer, só que não tão agressivo, né? Eu gosto dessa coisa mais suave. Mas eu vou pegar aqui algumas outras referências para a gente dar uma conhecida, né, no plugin. Não vai dar para mostrar tudo, mas vocês vão ter uma noção melhor do que dá para buscar com o Dehancer. Tem o Natura também, que é muito bom. Kodak Gold 200 é muito conhecido no cinema. Mas vamos voltar lá para o Fuji, que é o que a gente vai utilizar nessa cena, que é o Eterna Vivid. Todas as ferramentas do Dehancer você precisa habilitar para visualizar, porque se você fizer aqui, ó, nada vai acontecer e você vai achar que o plugin tá bugado. Então, eu vou querer aplicar Film Developer no meu Color, então eu habilito ele e aqui eu começo a mexer nas ferramentas. O ideal para quem ainda não tem conhecimento do que cada ferramenta aqui faz é você ir para os extremos. Eu sempre falo isso para a galera, puxa para um lado, puxa para o outro, que aí você vai ver onde isso vai afetar diretamente na sua imagem. Então vamos começar dando um pouco mais de contraste, aprofundando um pouco mais as áreas escuras da nossa imagem. Em Gamma Correction, ó, vamos puxar para o lado, vamos puxar para o outro, a gente dá uma iluminada maior na nossa cena. Em Color Separation, a gente não tem nada muito agressivo na nossa imagem, então é algo que eu vou deixar do jeito que ele veio. Em Color Boost a gente vai intensivar, né, como se fosse uma saturação, só que de uma forma mais suave, não tão agressiva, ó. Então a gente consegue dar uma melhorada aqui em Color Boost. Habilitando e desabilitando, a gente consegue ter uma noção de onde a gente mexeu. Em Film Compression, a gente tem uma ferramenta que possibilita você trabalhar o Dynamic Range da sua imagem. Então a gente consegue ganhar um pouco mais de informações lá no fundo, na área que está mais estourada. Então, ó, se a gente mexer para um lado, a gente intensiva, né, esse brilho do sol, e se a gente puxar para o outro, a gente dá uma abafada nele. Tem que tomar cuidado para não ficar muito artificial, tá? Eu quero trazer muitas informações lá do fundo, então eu vou puxar aqui tudo para um lado. E olha como fica escrota a nossa imagem, fica muito feio. Então tem que tomar muito cuidado para não agressivar e ficar uma parada meio falsa. Vamos dar uma olhada aqui, antes, depois. Eu vou deixar esse sol brilhar mais, eu tô tirando muito o brilho dele. White point é aqui. Ok, a pele tá bem brilhosa. Então, a gente vai devolver esse brilho para não ficar... Ok. Nem todas as ferramentas você vai precisar mexer, tá? Eu acho que é ideal você dar uma conferida para ver o que ela faz, mas nem tudo você precisa realmente aplicar sobre a sua imagem. O ideal é você ir fazendo esses testes para saber se realmente você está favorecendo a sua imagem ou se você só está jogando um monte de efeito um em cima do outro. Aqui em Print você tem mais informações de cores de filme para você jogar. Tem o famoso Kodak 2383, eu preciso habilitar, senão eu não visualizo. Então vamos ver o Kodak, vamos ver o Fujifilm. Olha, esse aqui eu gostei mais, hein? E aí aqui você já tem um pouquinho mais de correção para fazer em cima dessa aplicação na sua imagem. Então vamos fazer a mesma coisa. Puxa para um lado, puxa para o outro, para você ver o que você quer para sua cena. Então eu vou trazer um pouco mais pro amarelo, né? Para esse lado alaranjado, né? Para a gente deixar casar com a informação. É um raio de sol, é um fim de tarde, então a imagem tem que estar um pouquinho mais laranja do que azul. Em exposição eu não preciso mexer, em contraste eu posso dar sim mais um pouquinho de aprofundada. Em Color Density também não quero mexer, em saturação para mim tá perfeito. Color Head seria uma área onde você faria um ajuste das cores em questões de balanço de branco. Para mim ele já está ok, então eu não preciso fazer essa correção aqui. E eu também prefiro fazer o balanço de branco em um nó do que dentro do Dehancer.
para você ter um controle mais seguro do que você está fazendo. Então aqui você tem uma das 3 principais ferramentas para a galera que usa, né, e gosta de dar um aspecto vintage para suas imagens. Então você tem o Film Grain, o Halation e o Bloom. O que cada um faz? Aqui você vai adicionar grãos na sua imagem. O Halation você vai adicionar um contorno um pouquinho avermelhado nas suas cenas, dando um ar de câmera analógica, de câmera antiga mesmo. E o Bloom você vai espalhar as altas luzes. Vamos primeiro por Film Grain, para a gente dar uma olhada no que a gente vai ter na nossa imagem. Vou dar um zoom aqui para ver o quanto ela está afetando, ó. Vou deixar ele mais agressivo. E você pode também suavizar aqui, tá? Ó, você pode deixar ele mais intenso e mais suave. O ideal, caso você queira um grain mais leve, é colocar ele nos ISOs mais baixos. Então aqui você tem um grain mais suave do que aqui, ó. Por exemplo, vou colocar 16.500. Olha quão agressivo fica isso. E 16.50 fica muito mais suave. Então se eu der um playzinho aqui, ó, você vê um grão na nossa imagem. Agora vamos pular para a parte de baixo, que é o Halation. O que o Halation faz? Eu vou aplicar a máscara e você vai ver aqui de forma suave, deixa eu agressivar. Ele vai marcar, ó, contornos nas áreas de foco da minha imagem. Ó, tá vendo? Que adicionou um contorninho vermelho bem espalhado na minha imagem. Então é isso que o Halation faz. Deixa eu voltar aqui do começo dessa cena. Ele vai adicionar esse contorno. Não é um efeito que eu goste muito, até porque a maioria das minhas produções não tem esse aspecto vintage, né, câmera antiga, mas é algo que a gente vê na indústria e muita gente utilizando, que com um clique aqui você já consegue adicionar. Agora aqui a gente tem o Bloom, que é o que eu mais utilizo e o que aposentou o meu filtro Pro Mist. Ele adiciona, né, uma camada onde você espalha as altas luzes da sua imagem. Você vê aqui, ó, nessas áreas que ele está dando uma espalhada. Quanto menor, né, for a milimetragem, mais intenso fica o efeito. Então, ó, aqui ele não tem tanto impacto na nossa imagem. Se você colocar em 8mm, você já consegue ver que ele se torna mais presente. Então, utilizando essa imagem aqui com o Bloom, a gente tem isso antes e isso depois. Aí agora a gente vai ter alguns filtros, efeitos de filme antigo mesmo, para você adicionar em cima da sua imagem. Então se eu colocar aqui esse Film Damage, você vai ver falhas, né, como se fosse danos ao seu material, mas isso é para assim dar o aspecto antigo. E você consegue adicionar coisas mais leves ou mais agressivas de acordo com a sua necessidade. Temos o respiro, esse aqui dá um aspecto muito antigo, onde o filme ele vai ficar sendo afetado diretamente nas cores, ó, tá vendo? É como se estivesse falhando. Então ele fica oscilando entre verde, vermelho e verde, vermelho. Olhando assim nessa imagem, por ela ser muito curta, você não consegue ter uma noção, mas se você prestar bem atenção aqui, ó, aqui na imagem cheia, você consegue, dá pra ver assim, ó. É como se fosse como que fala? É praticamente um respiro entre um frame e outro. E aí desse respiro, algumas cores oscilam. Mas não é uma coisa assim, nossa, meu Deus, como mudou de cor. Mas é um respiro ali que vai dar um aspecto muito antigo na sua captação. Temos o Gate Wave, que afeta muito a nossa imagem. Ela fica parece que fica faltando frame, né, durante a captação. Você olha, parece aqueles filmes antigos de Charlie Chaplin. Então, para quem gosta e quem busca essa linguagem no seu material, é uma ferramenta que vai te ajudar e vai facilitar muito o seu trabalho. E aqui embaixo nós temos o Overscan, que nada mais é do que um layout para a gente colocar no nosso vídeo. Aí você tem muitas alternativas de layout, você tem Super 8, você tem Super 16mm, dá para você fazer muita coisa, consegue mexer na exposição, consegue mexer na escala, dá para deixar ele maior, enfim, são infinitas possibilidades para quem quer adicionar esse efeito de filme. E por último nós temos a vinheta, que é para dar um destaque em alguma área da nossa cena. Eu gosto de deixar em Mask Mode e clicando, né, na sua imagem você consegue direcionar o foco. Depois você desabilita a máscara e consegue mexer
nas configurações e informações que você tem. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente tem o False Color, que pode te ajudar a ver a questão da exposição da sua imagem. Você tem o Clipping Indication, que vai te mostrar áreas onde a informação foi perdida, né? Seja altas luzes e baixas luzes. Na saída você não mexe nada, aqui você consegue gerar um LUT com o color que você acabou de aplicar. E em opções eu coloco High e pronto. O nosso Dehancer transformou uma imagem assim numa imagem assim. Agora nós temos a nossa segunda imagem feita aqui com a câmera. Como na primeira imagem a gente detalhou e eu expliquei para vocês exatamente o que cada coisa que eu apliquei no Dehancer afeta, nas próximas imagens eu vou ser mais direto e fazer um trabalho como se fosse realmente para um cliente e vocês vão perceber como esse fluxo ele se torna comum. Como foi um material explicado, sim, ficou um material bem longo, mas acredito que deu para tirar muitas dúvidas e mostrar para você como a ferramenta trabalha. Agora eu vou fazer o que normalmente eu faria nos trabalhos, que é pegar a primeira imagem produzida, pegar um grab still dela, onde eu vou ter todo o color aplicado e puxar para a próxima imagem e fazer os detalhes, os ajustes direto no que a gente quer corrigir apenas da primeira para a segunda imagem. Então vamos vir aqui no Dehancer, clicar em efeitos, e eu quero trazer um pouco mais de informações nos lugares mais escuros, né? Eu acredito que aqui o contraste, né, ficou muito forte, então vamos buscar as informações de contraste. Ó, contraste boost, a gente consegue dar uma suavizada. Eu acho que é legal também dar um ajuste de temperatura aqui para essa imagem ficar um pouco mais alaranjada. Deixa eu ver a questão de gama. Tá, vou deixar ele menos 50. Aqui a gente tem a compressão de filme, que é onde a gente consegue trazer um pouco mais de informações lá no fundo, né, nas áreas onde deveriam estar estouradas. Vamos aumentar o range aqui. Color Density não tem muita coisa para mexer, já que a nossa imagem não tem tanta informação de cor. Em Black Point vamos dar uma diminuída para trazer mais informações nessas áreas escuras. Em White Point vamos só abaixar, aumentar, né? Na verdade, se a gente abaixa, a gente estoura a nossa imagem. Então vamos aumentar para igualar um pouco mais a nossa imagem. Acredito que aqui ela esteja bem dividida. Agora vamos fazer o seguinte, vamos procurar uma outra configuração de cor. Vamos fingir que esse é um outro projeto. Vamos pro... deixa eu ver o que a gente tem aqui. Vou pegar um Portra 400. O que a gente mudou aqui de informação. Então, Film Impact, Black Point, e aqui a gente vai para o Kodak também. Gosto também de aplicar o analógico, né, o Range Limiter, para poder ganhar um pouco mais de informações ali nas altas luzes. E vamos ajustar algumas coisinhas aqui. Questão do contraste. Exposição a gente, eu acho que não precisa mexer, e eu quero deixar essa imagem mais alaranjada, como se fosse realmente o fim de tarde. Aqui a gente vai manter o bloom, só que eu vou deixar ele mais suave, então vou colocar 35mm. Deixa eu ver se ele afeta em alguma coisa na nossa imagem. A gente consegue ver aqui que ele afeta, ó. Visualmente aqui não fica tão aparente, mas a gente tem sim uma imagem muito bonita, com esse toque mais alaranjado de fim de tarde. E acredito que para esta cena seria tudo o que eu mexeria. Não adicionaria mais nada, eu acho que só a parte da vinheta, né? Eu preciso ajustar o ponto de foco dela, deixar ela bem centralizado, já que o barco ele vai de um lado ao outro na minha cena. Então isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, para que você não só copie e cole e a vinheta vai ficar aqui, ó, porque nesta cena ela estaria nesse mesmo local. Então você precisa sempre analisar cena a cena, porque cada momento é um momento específico e não adianta você querer copiar a mesma configuração e jogar achando que pronto, já era, é só isso que eu preciso fazer. Não, vai precisar fazer esses ajustezinhos para poder ter uma fidelidade na sua imagem, principalmente quando você grava externa, onde você não tem uma luz controlada. Então cada momento a luz ela oscila, então você precisa sim fazer esses ajustes entre uma cena e outra. E assim ficou as nossas duas imagens coloridas com o Dehancer em cima do log da Sony ZV-1. Agora nós vamos colorir uma imagem do iPhone e uma imagem do DJI Air 2S, para o vídeo também não ficar com tempo de filme, né? Ficar com 1 hora de vídeo, mas acredito que a galera que consome esse tipo de conteúdo gosta de vídeos longos. Mas vamos lá, para questões do iPhone eu não vou utilizar essa grade aqui, como eu falei para vocês, eu vou utilizar uma grade menor, mais direta, e acredito que funciona muito bem para esse dispositivo. Então vamos pegar o Dehancer e jogar aqui no nosso penúltimo nó. Vamos fazer o que nós fizemos nas imagens de câmera, que é desabilitar
todas as ferramentas utilizadas dentro do plugin. Como essa imagem não está em Rec 709, porque ela está em log, nós vamos fazer a seleção, né, da câmera. Vamos colocar aqui Apple iPhone e Apple Log. Agora a gente vai vir em High para poder fazer os ajustes da nossa cena. Vamos vir em HDR e vamos aumentar o global, trazendo mais informações para a nossa imagem. Eu gosto sempre de deixar, deixa eu puxar aqui para baixo, a minha exposição entre essas duas linhas mais próximo dessa penúltima aqui. Que para mim é o que deixa a minha cena mais próxima do ideal, de acordo com os meus olhos, ou com o meu olho, porque eu enxergo com um olho só. Agora a gente vai colocar um pouco mais de informações nas sombras, trazendo mais detalhes aqui no meu rosto, né, ó. Tava bem escuro. Então a gente já consegue ter um pouco de visualização do meu rosto. Então em Color, o que eu vou fazer? Eu vou trazer um pouquinho mais de informação verde para as áreas escuras. Ó, se eu puxar muito, vai afetar agressivamente. Então é só um totozinho para baixo para deixar o meu carro, essas partes pretas aqui, um pouco mais esverdeado. Mas isso a gente vai depois fazer um retoque mais fino, tá bom? Então vamos pro Dehancer, onde a gente vai fazer essa parte criativa aí para poder trazer o aspecto que a gente quer para nossa cena. Aqui eu não vou mexer em nada, vamos começar colocando a aplicação de um filme em cima da nossa imagem. Então vamos começar com eu acho que o Portra 400 é bom, casa com o aspecto que eu quero dar mais esverdeado. Prefiro ele do que o Portra 800. Vamos em Film Developer para ver o que a gente consegue trazer. Primeiro tem que habilitar, né? Que a gente consegue trazer de informação. Aqui a gente deixa o filme mais acinzentado e aqui a gente agressiva as áreas de contraste. Então vou deixar ele mais aqui. Correção de gama, vou subir só um pouquinho pra gente não subir não, né? Baixar. A gente vai vendo onde a gente está afetando a nossa imagem. Em compressão de filme eu não vou habilitar dessa vez, vou deixar desabilitado. Vamos vir em Print, vamos ver que filme que a gente vai colocar por cima. Eu acho que para dar um aspecto mais verdeado tem que ser o Fuji. Né? Casou bem com o que a gente quer. Vamos ajustar a exposição. A gente não pode perder informação aqui no meu rosto, tá? Eu não posso focar só no carro. A gente pode ajustar depois essa parte do carro com um degradê aqui, um destaque, para poder melhorar os pontos pretos ali do carro. Então vamos dar uma ênfase melhor pro rosto, focando manter a informação aqui. Posso ajustar aqui, isso aqui tá ótimo. Nesse momento, eu acho que eu vou adicionar um grãozinho, só pra gente fugir um pouco da proposta do que foi o tratamento da câmera da Sony ZV-1, e vou colocar um grão mais fino e deixar ele bem leve, tá? Pra não ficar uma coisa tão perceptível, ó. Tá vendo que aqui, ó, na parte do carro a gente tem o grãozinho rolando na nossa cena, e acredito que ela não vai afetar tanto na proposta do material, ok? Pra mim esse grão aqui ele já tá ok, 35mm, 50, a 9.3. Raleixo eu não vou aplicar, mas eu vou aplicar sim um Bloom Effect durante a nossa cena. Eu posso intensivar ele, dá pra vocês verem ali, ó, no farol do carro e também nos contornos das altas luzes, ó. Mas eu não gosto de deixar ele tão perceptível assim, eu gosto de deixar ele mais natural. Então acho que aqui pra mim já tá ok, só que eu preciso trazer informações nas altas luzes, porque eu acho que neste momento essa imagem está estourando um pouco. Aí eu posso também utilizar a linha de destaque para poder trazer essa informação na parte de cima, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o gradiente, vamos puxar ele para cima e dar uma esticada para ele mostrar aqui na nossa cena aonde ele está pegando, ó. Se eu fizer isso aqui, ele me mostra onde ele está pegando. Então a gente puxa aqui, vamos vir em HDR e em Light, a gente vai puxar para baixo, para trazer um pouco mais de informação nessa parte de cima, ó. Se eu desabilitar e habilitar, ó, você vê que aqui era muito claro, e agora eu dei suavemente uma nivelada nas luzes na parte de cima da minha imagem. Então a gente tem isso aqui, ó. Como é uma imagem com muito branco e preto, você não tem assim uma riqueza de cores, né? Mas pro que a gente queria dar como proposta para essa cena, acredito que ficou bem bacana. Eu colocaria só aqui em Color um pouco de Color Bush para trazer um pouco mais de vida, né, na minha pele, ó.
Agora ficou melhor, só que eu vou tirar, não vou deixar ele tão agressivo assim, porque acaba deixando algumas falhas nas cores aqui do carro. Então acho que aqui a gente tem uma imagem que eu consideraria ideal para o meu vídeo, caso a proposta fosse essa de passar um aspecto mais frio, né? E com um aspecto também vintage, adicionando grain e bloom na nossa imagem feita pelo iPhone. Então vamos fazer a mesma proposta de Grab Steel para vocês verem que para uma coisa não vai funcionar na outra. Ó, tratamento feito na ZV1, tratamento feito no iPhone. Então o ideal é que você tenha um fluxo de edição padrão, mas que você saiba alternar entre uma fonte de captação e outra, para que você faça essas correções tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. Porque eu estou gravando com o iPhone e eu vou ter dificuldade de tratar. Você precisa conhecer a ferramenta que você tem em mãos e saber extrair dela o que você realmente precisa. Então vamos lá, colocar o Dehancer no nosso penúltimo nó. Vamos lá embaixo, desabilitar todas as ferramentas. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. High, Color, Dehancer e por último, Destaque. Então vamos vir em High para a gente começar a mexer na exposição da nossa imagem. Eu acredito, aos meus olhos, ou melhor, ao meu olho, são o que funciona, essa imagem ela tá com uma exposição boa. Deixa eu travar aqui, vamos editar e vamos só dar um ganhozinho. Agora vamos colocar um pouquinho de contraste para a gente espalhar a nossa imagem aqui. Vamos vir em contraste também para aprofundar esses traços. Em Color, a gente vai dar uma equilibrada, porque eu acredito que o azul nessa imagem está muito predominante, não só no céu, mas também nas rochas. E aqui a gente consegue já dar um aspecto de fim de tarde para nossa cena. Deixa eu só... Como essa imagem ainda está em log, a gente meio que está tentando tratar ela do zero. Esse não seria o caminho correto. Qual seria o caminho correto? Vir em Dehancer, selecionar a câmera, a gente vai para DJI, cadê R2S, D-Log, e aqui a gente deveria começar a fazer os ajustes de High e Color. Eu tinha me esquecido desse ponto, mas ainda bem que eu lembrei antes de tentar trazer informação para uma imagem em log. Esse é o caminho mais errado que a gente pode fazer quando você grava em log, que é tentar trazer as informações, tentar descobrir o que a câmera gravou. É um trabalho mais longo, sendo que você já tem essa conversão dentro do plugin. Então a primeira coisa que eu deveria ter feito aqui é fazer a seleção de câmera para depois eu ir buscar as informações de highlights e de color. Então vamos começar dando uma analisada no que a gente tem de informação. Ok, deixa eu desabilitar os clipes para essa imagem ficar maior. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente já escolheu a câmera, a gente vai adicionar um pouco mais de exposição. Temperatura, eu acho que eu deixaria ela mais alaranjadinha assim, ó, fim de tarde mesmo. Agora vamos adicionar um aspecto de filme. Vamos ver o que a gente tem aqui para baixo. Polaroid, cônica. Vamos clicando aqui para ver o que a gente tem de proposta. Então, Pro Image. Gostei. Vamos puxar aqui em Film Developer pra gente brincar um pouquinho com o contraste da nossa cena. Aqui em High eu vou diminuir os highlights pra gente ganhar informação nessas partes aqui claras da nossa imagem, que a gente já consegue dar uma grande modificada. Em Film Compression eu vou habilitar ele para trazer mais informações ainda nessas áreas claras. Então, ó, se eu puxar para um lado estoura, se eu puxar para o outro fica muito artificial. Então vamos achar um meio termo aqui. Um ponto de branco, ó, aqui fica muito lavado. A gente vai deixar aqui, ó, nessa segunda linha. É sempre bom você fazer esse teste de puxar muito para um lado, tudo para o outro, para você ver realmente onde você está afetando na sua imagem, ó. Aqui eu gostei, vou deixar o Color Density 100% para trazer cor, né, para essa parte da rocha. Então acredito que aqui a gente já tem uma mudança bem significativa antes e depois. Deixa eu colocar do começo esse take. Essa é a nossa cena com o color assim, bem rapidinho, feito pelo Dehancer, nada muito
nossa, deixa eu mexer aqui, deixa eu mexer ali, deixa eu afunilar esse ponto. Só um comparativo visual do que eu acreditaria que fosse ideal para nossa cena. Acredito que dentro do Behance eu não adicionaria mais nenhuma informação, talvez um bloom, porque ele tem muitas áreas claras, né? Mas eu acredito que poderia afetar demais, ficaria muito artificial. Deixaria do jeito que tá, só mudaria aqui embaixo de normal para high e talvez adicionaria uma vinheta. Mas acredito que por ter uma informação que domina quase toda a nossa cena, a vinheta aqui ela não seria tão útil. Então a nossa cena final ficaria realmente assim. E aí, curtiu o Behance? Com certeza é um plugin que eu indico, tanto para quem está começando agora, quanto para quem já tem um tempinho aí de estrada. É um facilitador sim, mas não é uma parada que eu vá utilizar em 100% dos meus trabalhos. Para quem me conhece sabe que eu trabalho com moda, eu preciso ser muito fiel às cores, a tudo que está sendo gravado ali. Entregar realmente sem manipulação, sem alteração de tons. Então o Behance nesse ponto eu acho que para mim não vai ser tão útil, mas em trabalhos autorais, trabalhos que eu vou ter liberdade criativa, com certeza ele vai estar presente nas minhas edições. Então fica aqui a minha dica, se você quer adquirir o Behance com 10% de desconto, eu vou deixar um cupom aqui na descrição desse vídeo, só escrever lá que você vai adquirir esse desconto aí, beleza? O vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha aprendido alguma coisa comigo. Se você aprendeu, não esquece de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal para mais vídeos que eu vou postar futuramente e tamo junto, bora lá pra Saga do Colorista.